O sol não adivinha, baby, é magrelinha. O sol não adivinha, baby, é magrelinha. No coração do Brasil, no coração do Brasil, baby, magrelinha. No coração, no coração, no coração do Brasil. Oi, eu sou o professor Rudy. Sejam bem-vindos à aula de música. Salve, salve! E aí, gostaram da música que eu toquei aí há pouco? Bonita, né? É de um compositor brasileiro chamado Luiz Melodia. Esse cara é bom. E tem tudo a ver com a aula de hoje, o Luiz Melodia, porque nós vamos falar de melodia. Bom, melodia é uma dessas palavras que vem do grego, tá? Eu não sou dicionário de grego, mas eu vou explicar que nessa raiz grega da palavra, melodia tem a ver com cantar, tem a ver com o canto. Ou seja, melodia é aquilo que na música a gente pensa que tem a ver com o nosso canto. Olha, gente, tem muitas maneiras de cantar, tá? Dependendo de onde você tá, de qual estilo de música você tá cantando, tem muitos tipos de canto. Na música brasileira nós temos cantores de MPB, como a Elis Regina, a Mônica Salmazo. Eu vou dar um monte de link na descrição aí para vocês ouvirem essas músicas depois, tá bom? Temos cantores sambistas como Candeia, Nelson Cavaquinho, com vozes muito diferentes. Temos o canto lírico. O canto lírico é essa palavra, esse termo meio genérico para designar o canto da música erudita, ou da música de ópera, da música clássica, né? Uma música que é da tradição de música artística europeia, né? Música clássica. E, bom, no Brasil tem compositores muito bons de música clássica também, o exemplo do Villa-Lobos. Tem um link aí para vocês ouvirem a melodia sentimental dele. Tem outro tipo de canto também que eu gosto muito, eu particularmente gosto bastante, que é o rap. O rap, esse tipo de música que faz parte desse movimento cultural do hip hop. É um estilo de música que faz sucesso no mundo todo e no Brasil não é diferente. No Brasil, inclusive, temos grandes rappers, artistas geniais, né, como o Djonga, o Emicida, como o MV Bill. Então, temos excelentes cantores de rap aí. Isso eu tô falando de Brasil só, né, gente? Mas se a gente sair por esse mundão afora, a gente vai ter muitos e muitos e muitos outros tipos de cantar. Eu passaria aulas e aulas só apresentando cantos do mundo inteiro. Mas só para dar um exemplozinho, tem o canto de garganta, que é uma técnica vocal muito diferente. Nossa! Se você vai ouvir pela primeira vez, você pode até se assustar, porque a voz da pessoa muda completamente. Não me pergunte como é que faz para cantar dessa maneira, não sei. Para mim é um negócio mágico, mas olha que tem uma turma que faz isso muito bem, que faz músicas lindas cantando com o canto de garganta. Tem aí na descrição um link de um músico chamado Abel Selakoe, que é um músico sul-africano. É um violoncelista que toca essa música, toca uma peça de um compositor italiano, e nessa peça que ele toca, ele tem que tocar o violoncelo e cantar ao mesmo tempo. E aí ele canta com esse canto de garganta, que é um canto tradicional da região dele, da África do Sul. Inclusive ele fez uma adaptação da letra para cantar a música no idioma Xhosa. Essa língua é diferente, né? Tem esse som maneiro.
Só para terminar esses exemplos, não é porque melodia, na raiz da palavra, tem a ver com cantar, que a gente só faz melodia cantando, né, com a voz. Não, não, não. Inclusive, tem muitos exemplos de melodias que são executadas em instrumentos. A gente pode tocar uma melodia também. Na música brasileira temos várias músicas instrumentais que são cheias de lindas melodias. Vou dar um exemplo aí do Pixinguinha com seu Carinhoso. Vamos escutar aí o link da descrição, que aí pô, o Pixinguinha vai mostrar para vocês como é que se canta numa flauta. Então, melodia é aquilo que a gente faz com o canto, com a voz. Preste bem atenção, nós seres humanos do planeta Terra, com a nossa voz, em geral, a gente emite um som de cada vez. Se vocês conhecerem algum ser alienígena que consegue emitir com a voz apenas mais de um som, vocês, por favor, me apresentem, porque eu adoro conhecer gente diferente. Mas, enfim, até tem seres humanos mesmo que acho que nasceram no planeta Terra, que desenvolveram técnicas para cantar com sua voz mais de um som ao mesmo tempo, tá? Mas isso é um negócio muito específico. Vamos considerar então que a nossa voz ela faz um som de cada vez. Portanto, uma melodia tem essa característica de ser uma sucessão de sons. Esses sons numa melodia não tem sons simultâneos, sons que acontecem ao mesmo tempo. São sons seguidos um do outro, uma sucessão de sons. Mas que sons cantar numa melodia? Esse é um bom momento para a gente começar a falar de notas musicais. Oi! Vamos olhar aqui no piano rapidão, que aí fica melhor de entender. Bom, nós brasileiros, né, da cultura ocidental, por assim dizer, nós estamos habituados a 12 notas musicais, tá? Tem as 7 notas que estão aqui nas teclas brancas do piano, né? São elas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, tá? 7 teclas brancas e temos essas 5 teclas pretas aqui em cima, tá? Então, já falo um pouco mais sobre o papel dessas teclas pretas aqui, tá? Mas temos aí 7 mais 5, bota aí numa super calculadora, dá 12 notas. É claro, gente, que isso eu tô falando da música de tradição ocidental, europeia e por aí vai. Se a gente sair por esse mundão afora, a gente vai ver que em outras partes do mundo se cantam outros tipos de notas musicais, de frequências que não se encaixam nessa escala aqui de 12 notas, beleza? Mas vamos lá, então tem essas notas, as teclas brancas aqui, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e as teclas pretas. Essas teclas pretas, elas são os acidentes, né? Basicamente, o que é um acidente? Se eu estou aqui num Fá, eu quero subir, e eu subo para essa tecla preta, se eu subir, eu estou aqui num Fá sustenido. O sustenido é o acidente que sobe, tá? Esse é o Fá sustenido. Porém, repare, se eu estou aqui no Sol, e eu quero descer para essa tecla, o acidente que desce é o bemol. Então, essa tecla, além de ser Fá sustenido, ela pode também ser o Sol bemol, tá? No teclado do piano, Fá sustenido e Sol bemol são a mesma tecla e até soam igual, tá? Mas na teoria, elas são notas diferentes, tá? Mas isso é papo para um assunto mais avançado, beleza? Nós não temos só essas 12 notas que estão aqui, né? As 7 brancas e as 5 pretas. Isso aqui, eu tô na região central do piano, ó. Deixa eu afastar aqui, ó. Ó que pianão, que coisa maravilhosa. Coisa linda. Ó, eu tô na região central do piano. Essas notas se repetem em outras regiões. Pensa num coral, né? Uma voz masculina grave, um cantor baixo, vai cantar essas 3 notas, Fá, Sol, Lá. A cantora feminina de voz aguda também vai cantar Fá, Sol, Lá.
porém não vai ser aquele Fá, Sol, Lá, vai ser um Fá, Sol, Lá num registro mais agudo. Tá? Uma voz de uma criança vai cantar. Tá? Então, essas mesmas notas, essas mesmas 12 notas, elas percorrem as várias regiões aqui. Tá bem? Super agudo. Simples, né? Seguindo, numa melodia, a gente toca sucessões de notas, né? A gente toca notas sucessivamente. Né? Toquei aqui uma melodiazinha besta, tá? Sucessão de notas. Quando a gente toca essa sucessão de notas, entre uma nota e outra, a gente faz um intervalo, tá? Um intervalo, como é que a gente mede? Aqui, ó, entre essas duas primeiras notas, eu subi do Ré para o Fá. Subi porque ficou mais agudo, né? Ré mais grave, Fá mais agudo, então eu subi. Então o intervalo ele pode ser ascendente, ou seja, ele está subindo. Aqui mais um intervalo ascendente, aí eu comecei a descer. Então eu posso ter um intervalo descendente também. Vários intervalos descendentes, né? Eu desci do Lá até o Ré, passando por todas essas notas. Descendente, beleza. O intervalo, portanto, pode ser ascendente ou descendente. Gente, óbvio, só um parênteses aqui, numa melodia eu posso muito bem cantar a mesma nota, né? Ficar repetindo a mesma nota. Repetir várias vezes o Ré, tá? Numa melodia você não tem que ficar se movendo de um lugar para o outro o tempo todo, não. Você pode ficar repetindo a mesma nota. Veja bem, tem intervalos que são mais curtos e tem intervalos que são mais longos. A gente mede primeiro como? A gente conta a quantidade de nomes de notas que tem entre elas. Então vamos lá. Digamos que eu tô aqui no... Vou pegar esse Ré que tava bonito, tá? Ré. Se eu faço esse intervalo, Ré, Lá, Ré, Lá. Como é que eu vou medir isso aqui? Nome de notas. Quantos nomes de notas eu percorri? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Então, entre o Ré e o Lá, eu fiz um intervalo de quinta, tá? Eu fiz um intervalo de quinta. Se eu pegar esse Ré e subir para esse Dó, entre o Ré e o Dó, vamos lá. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Entre o Ré e o Dó eu vou ter um intervalo de sétima, tá? Então os intervalos têm isso. Quinta, sétima, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima, tá? Vai ter esses numerozinhos aí para você se localizar. E ainda tem mais um detalhe. Um intervalo a gente mede precisamente pela quantidade de semitons que existem dentro desse intervalo. Pela quantidade de semitons que a gente percorre de uma nota para outra. Professor, o que é um semitom? Me ajuda. Semitom, gente, não lembra que eu falei do Dó para o Dó sustenido? O semitom é essa distância aqui. O semitom é a menor distância entre duas teclas de um piano, tá? Aqui, ó, entre essa e essa nota, a gente tem um semitom de distância. Tá? Repare, aqui tem duas teclas brancas adjacentes, né? Uma do lado da outra. Tem uma tecla preta aqui no meio. A gente já sabe que esse intervalo não é o menor intervalo possível, porque tem uma tecla preta aqui no meio. Não tem nenhuma tecla entre essa branca e essa preta, então isso aqui é o menor intervalo possível. Então essa é uma coisa simples de entender, tá? Então vamos lá. Voltando aqui entre o Ré e o Lá, por exemplo, do exemplo passado, é uma quinta, né? Já vimos que é Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. 1, 2, 3, 4, 5. Uma quinta. Mas
Quantos semitons tem dentro dessa quinta? Começou aqui, né? Andei um semitom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, entre o Ré e o Lá tem 7 semitons, tá? E aí vai ter uns nomezinhos, quinta justa, quinta aumentada, quinta não sei o quê. Isso aí, quando vocês forem estudar leitura e escrita musical, teoria, vocês vão entender tudo, tá? Eu só estou adiantando que o intervalo, ele pode ser ascendente ou descendente. O intervalo se conta pela quantidade, pelos nomes de notas que você atravessa. Então, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, 1, 2, 3, 4, 5, esse é uma quinta. E o intervalo também se diferencia pela quantidade de semitons contidos entre eles, tá bom? Só para fechar, porque que ainda tem que ficar contando semitons? Repare, essa é uma quinta, né? Ré, Lá. Agora, se eu vier aqui do Si para o Fá, vamos lá. Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Opa, entre o Si e o Fá eu tenho uma quinta também, né? Muito bem, beleza, resolvido o problema. Quinta. Mas conta comigo. Repare que aqui entre essas duas teclas brancas não tem nenhuma tecla preta. Então, entre essas duas teclas aqui tem um semitom, tá? Andei um semitom, 2 semitons, 3, 4, 5, 6. Essa quinta aqui tem apenas 6 semitons de distância, diferente dessa que tem 7, tá? É aula de música ou aula de matemática? Ah, é só contar, gente. Mas isso é da teoria, tá? Se você se interessar por estudar a teoria, eu já adiantei umas coisinhas aí para você, beleza? Então, voltando, uma provocação. É possível tocar ou cantar uma melodia sem usar notas musicais? Para trabalhar essa provocação na cabeça de vocês, eu vou mostrar um exemplo. É um exemplo de um grande músico brasileiro que já nos deixou, chamado Wilson das Neves. Ouçamos um pedacinho aí. A cuíca, esse instrumento tocado pelo Wilson das Neves, é um instrumento tradicional do samba, muito tocado nas escolas de samba, nos desfiles de escola de samba e nos pequenos conjuntos de samba. É um instrumento que não faz notas musicais definidas, embora, dependendo da habilidade de quem toca, a pessoa pode tocar notas certinho, bem afinadas até. Eu, inclusive, já vi um cara tocando brasileirinho na cuíca. O cara era brabo demais. Mas nesse solo que o grande Wilson das Neves está tocando, ele não tá imitando notas musicais. Não está tocando Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, Si, Fá. Não está tocando nenhuma dessas notas. Porém, quem vai dizer para mim que ele não está tocando uma linda melodia? Bom, tem outra ideia de melodia que eu acho muito bacana também, e portanto acho que vale a pena mencionar aqui nessa aula. É o conceito de Klangfarbenmelodie. Klangfarbenmelodie é uma palavra em alemão. É um conceito que foi inventado por um compositor lá das Alemanhas da vida. Acho que ele é austríaco. Eu estou falando do Arnold Schoenberg. Esse compositor, que é um compositor muito importante na música do século XX, né, na música europeia do na música ocidental do século XX, melhor dizendo, ele criou esse conceito. Vamos lá. Klang em alemão quer dizer som, tá? É a palavra, língua alemã. Farben quer dizer cor. Porém, quando a gente junta Klang, Farben, cor do som, isso quer dizer timbre. Timbre, igual a gente viu lá na aula dos parâmetros sonoros. Então, a Klangfarbenmelodie é a melodia de timbres. Com esse conceito, o que importa na melodia não são as notas ou as alturas que estão sendo tocadas ou cantadas, e sim a sucessão de diferentes timbres. Vocês podem ouvir esse conceito do Klangfarbenmelodie na música de um dos discípulos do
Arnold Schoenberg, um cara chamado Anton Webern, que escreveu essas 5 peças para orquestra, Opus 10, no ano de 1913. O link está lá na descrição para vocês escutarem. E agora, uma tarefa. Na tarefa de hoje eu vou pedir para que vocês me mandem, pode ser um link de YouTube ou até um próprio arquivo, né? Mas me mandem uma música que vocês acham que tem uma melodia interessante. Repare, interessante. E diga por que essa música te interessa, por que essa melodia te interessa. Eu quero saber se essa melodia te emociona, se essa melodia é engraçada para você, se você acha essa melodia interessante porque a voz do cantor ou da cantora, né, você acha muito incrível. Diga por que você acha interessante. E repare, interessante não quer dizer bonito não, tá? Tem melodias que são justamente interessantes porque elas são grotescas, elas são esquisitas, elas são, né, feias. Então, diga aí, uma música que você acha a melodia dela interessante. E hoje tem desafio. Fez a tarefa? Achou a música com a melodia interessante? Então, no desafio, você vai se gravar cantando essa melodia. E aí, tá preparado? Manda o áudio para mim, ou o vídeo, como você quiser, tá? Mas num desafio, então, valendo ponto extra, você vai se gravar cantando essa melodia que você acha interessante. Alright? Chegou a hora da dica! Olha, gente, já botei aí na descrição uma porção de links para vocês ouvirem cantos diferentes e tipos de ideias de melodia diferentes, tá? Então já tem bastante coisa aí para vocês escutarem. Porém, vou dar uma dica bem bacana, porque eu cantei a música do Luiz Melodia lá no início. Vou voltar ao podcast Escuta, aquele que eu recomendei para vocês, acho que na primeira ou segunda aula, não lembro. Nesse podcast tem um capítulo só contando a história dos malditos da MPB. E nesse grupo de compositores conhecido como os malditos da MPB, se encontra o Luiz Melodia. Então vocês podem aprender um pouco mais aí sobre ele e sobre os outros malditos. Gostaram da aula de hoje? Então, adeus! Eu vou dar um monte de link na descrição aí para vocês ouvirem essas músicas depois, tá bom? Sai moto. Pensa num coral, né? Uma voz masculina grave, um cantor baixo, ele vai cantar aí notas aqui dessa região, ó. Fá, sol, lá, minha linda voz de baixo, horrorosa. Para trabalhar essa provocação hoje, gente... Eita, não... Tô com o pé cruzado, deve estar aparecendo, peraí. Porém, se você falar pra mim que ele não tá tocando a melodia, eu vou até a sua casa e eu vou te encher de porrada. Ai, cara, isso é muito ruim, mano.